Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo no Salmo 72. É uma oração, assim, super poderosa, que descreve como seria o reinado de um rei perfeito de verdade. Para a gente começar, aqui tá uma pergunta que, olha, todo mundo já deve ter se feito em algum momento. O que faz um líder ser perfeito? O que transforma alguém num governante ideal? Pois é, o Salmo 72 nos dá umas pistas incríveis sobre isso. Bom, para a gente entender a profundidade desse salmo, a gente precisa, sabe, viajar um pouco no tempo. Tenta imaginar a cena. É um dia de coroação em Israel. O novo rei, muito provavelmente Salomão, filho de Davi, está assumindo o trono. E é nesse momento, nesse clima de expectativa, que essa oração é feita. Ela carrega toda a esperança de uma nação inteira para o seu novo governante. Ok, vamos entrar então no salmo propriamente dito. A primeira parte ali, nos primeiros versículos, já começa com um pedido. E que pedido! É algo direto, profundo, feito a Deus e que já mostra qual deve ser o fundamento de todo o reinado. Olha só o que diz o primeiro versículo. O pedido não é por sabedoria, ou por habilidade política, ou por, sei lá, riqueza. A súplica é para que o rei receba o próprio caráter de Deus. É como se dissesse: Deus, dá para ele a tua forma de julgar, a tua justiça, para que ele possa governar o povo. É muito mais profundo. Certo. Mas aí a gente se pergunta: como seria, na prática, um reinado assim? Um governo baseado no caráter do próprio Deus? Bem, dos versículos 2 até o 11, o salmista começa a desenhar essa imagem pra gente. E é uma imagem, uau, cheia de detalhes. O fundamento de tudo, a primeira coisa que salta aos olhos é a justiça. O rei ideal não fica passivo. Ele julga com retidão, ele defende os que sofrem, ele salva ativamente os filhos dos necessitados. E olha que forte, ele esmaga o opressor. A grande missão dele é proteger justamente os mais frágeis da sociedade, aqueles que não têm ninguém por eles. E olha que imagem poética para descrever o efeito desse reinado. É como a chuva que cai mansa sobre a grama cortada, como a água que rega a terra seca. Ou seja, não é um governo pesado, opressor. Pelo contrário, é algo que traz vida, que refresca, que faz a justiça e a paz brotarem por toda parte. E a visão do salmista não se contenta com as fronteiras de Israel, ela se torna global. A oração é por um domínio de mar a mar que vai até os confins da terra. É uma imagem de um reino universal, onde todos os outros reis se prostram e todas as nações o servem. De todo lugar mesmo, das ilhas distantes até o pessoal do deserto. Só que, conforme a gente vai lendo, a descrição fica tão grandiosa, tão perfeita, que uma pergunta começa a surgir na nossa mente, uma questão fundamental. É aqui que a gente sente uma certa tensão. Se a gente pensar no próprio rei Salomão, para quem o salmo provavelmente foi feito, o reinado dele foi incrível, sim, vasto, próspero, mas vamos ser honestos, não chegou nem perto disso. Teve falhas. O salmo fala de um reinado eterno, enquanto durar o sol. Fala de uma justiça perfeita, sem falhas, de um domínio sobre todas as nações e de um nome que dura para sempre. O reinado de Salomão foi uma sombra, mas a realidade descrita aqui é muito, muito maior. E aí fica a pergunta, né? Será que algum rei humano, por melhor que fosse, conseguiria cumprir tudo isso? A resposta que o próprio Salmo sugere é não. Os ideais são tão altos, tão perfeitos, que eles apontam para algo além de um rei de carne e osso. Isso criava no povo uma expectativa, uma saudade de um rei que ainda estava por vir, o único que poderia de fato realizar essa visão. E é exatamente aqui que o sentido mais profundo do Salmo se revela. Essa visão tão grandiosa era, na verdade, uma profecia, uma descrição do reinado do Messias, de Jesus Cristo. Lê esse versículo e pensa um pouco na vida de Jesus. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados. É a descrição perfeita do ministério dele, não é? Ele sempre buscou quem estava à margem, os pobres, os doentes, os desprezados, mostrando compaixão e oferecendo salvação. A missão dele era exatamente essa, resgatar quem não tinha mais ninguém. E, no versículo seguinte, o Salmo usa uma palavra muito importante, redimir. Em hebraico, gaal. Isso não é um resgate qualquer. O parente resgatador era um familiar próximo que tinha a obrigação de pagar o preço para libertar um parente da escravidão ou de uma dívida. É algo super pessoal, que envolve um laço familiar e um custo.
E é exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele é o nosso parente resgatador definitivo. Ele olhou para nossa condição, presos ao pecado, e pagou o preço para nos libertar. E o preço foi o seu próprio sangue. Ele nos viu sem saída e agiu como nosso parente mais próximo, considerando nossa vida tão valiosa que deu a dele para nos salvar. O que o Salmo 72 faz de forma brilhante é conectar as grandes promessas de Deus. Pensa bem, a promessa feita a Abraão de que todas as nações seriam abençoadas em seu descendente, a promessa a Davi de um trono e uma dinastia que durariam para sempre. Tudo isso se encontra, se amarra e se cumpre perfeitamente em Jesus Cristo, o Filho de Davi, que reina para sempre sobre um reino que abençoa todos os povos. Ok, entendemos a história, a profecia, o cumprimento, mas e hoje? O que significa para a gente, agora, viver como parte do reino desse rei perfeito? Porque essa verdade de que Jesus é nosso rei não é só um dado histórico para a gente arquivar na cabeça. Ela muda tudo. Ela tem consequências bem práticas para a nossa vida. E agora? A nossa resposta, então, como cidadãos desse reino, acontece em várias frentes. A gente é chamado a orar, como o próprio Jesus ensinou, venha o teu reino. A gente é chamado a agir, a refletir o caráter do nosso rei, buscando justiça e cuidando dos mais frágeis. A gente é chamado a proclamar, contar para as outras pessoas sobre esse rei e seu governo de amor. E claro, a gente é chamado a adorar o Deus que planejou e estabeleceu esse reino perfeito e eterno. E a gente termina exatamente como o Salmo termina, com essa explosão de louvor. É uma declaração de adoração e, ao mesmo tempo, uma oração, um desejo profundo de que o nome glorioso de Deus seja bendito para sempre e que a sua glória encha um dia toda a terra. Amém e amém.